Ico Thomas Show tem o apoio de Kia São Motos, Courotec, Loja 7200 e Massas Romena, a número 1 do sul do Brasil. Tudo bem, amigos? Começando mais um programa Ico Thomas Show. Hoje o assunto, eu adoro esse assunto, tá? Correr. Eu corro, mas bem amador. 5, máximo 7. Bom, já corri 10. Mas para mim até aí tá interessante. Mas a minha amiga, falo minha amiga porque já esteve aqui no programa, muito legal o assunto, que é a Lívia Slaviero. Ela corre maratonas, mas não é apenas uma, duas, três. Ela correu 52 maratonas em um ano e isso me chamou muito a atenção. Vamos falar hoje a respeito do livro dela também, Projeto 52 Maratonas, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas primeiro agradecer a tua presença aqui novamente, parabéns pelo teu trabalho, Lívia, tudo bem? Tudo bem, e eu gostaria novamente de agradecer pela oportunidade de estar aqui e agora retornar para contar como foi finalizar o projeto. Então, muito obrigada. Gente, ela esteve aqui quando começou o projeto, ela disse, eu vou correr 52 maratonas em um ano. Eu pensei, meu Deus do céu, porque realmente, para quem não corre uma maratona, eu acho algo assim totalmente inatingível. Mas a Lívia perseverou e estava me contando antes de começar o programa aqui que não falhou nenhuma, correu as 52 maratonas no ano, isso dá uma por semana, é isso, Lívia? Isso, quando eu planejei o projeto, eu tinha pensado originalmente fazer uma vez por semana, aos sábados ou aos domingos. Aconteceu que após eu ter vindo aqui, a gente passou pelas enchentes. É verdade. Então foi naquele período, então foi aquele período que eu comecei a antecipar as maratonas, porque eu não queria correr até dezembro, porque como eu comecei em janeiro, eu não queria literalmente correr na ceia de Natal. Então eu antecipei para terminar em novembro. Então eu acabei correndo em 46 semanas as 52 maratonas. Meu Deus do céu. Que deu uma média de 6 dias a cada maratona. Como foi a tua primeira maratona, Lívia? Porque eu fico pensando como é a preparação até chegar lá. Tu foi correndo 5, 8, 10, foi assim? Foi, eu comecei a correr em 2008, até eu completar a primeira vez 21 quilômetros, que é a metade da distância, eu demorei 6 anos. Então, até eu me tornar meia maratonista, assim, tornando aquela distância fácil, foram 6 anos. Aí, logo que eu fiz essa distância, em seguida, eu já fiz os primeiros 42 quilômetros. E foi muito ruim. A primeira vez que a gente pisa num terreno desconhecido, que é a maratona, é uma experiência ruim. Dói o corpo, a gente pensa que não vai conseguir completar, e eu já corria há muitos anos e não foi uma experiência legal. Então, se eu tivesse ficado apenas com a primeira experiência, certamente não teria feito as outras maratonas. É, pessoal, não é bem assim. Eu tô com um amigo de infância, tá? Ele não é um atleta, assim, ele corre ali na academia 5, 10 quilômetros, e ele me disse, faz uma semana, eu vou correr a meia maratona na Disney, disse ele pra mim. Eu digo, cara, mas como é que tu vai correr essa meia maratona na Disney? Não, eu tô treinando, coisa e tal. Mas para chegar a correr meia maratona, 21 quilômetros, como tu disse, tu demorou 6 anos para fazer. Não é algo tão simples assim, mas também cada caso é um caso. Tem pessoas que têm mais facilidade, procede, não? Sim, tem pessoas que têm mais facilidade. Nós temos uma amiga que ela correu a primeira maratona em 3 horas e 20 e poucos minutos, a primeira maratona, e ela é uma mulher com quase 50 anos. Mas olha só isso. Que é um tempo muito bom, principalmente por ter mais idade, por ser mulher e por ser a primeira maratona. Então, cada pessoa é uma. E, em comparação, eu já dei aula para um rapaz que ele demorou 7 anos para completar a primeira maratona e correu em 7 horas. Então, cada pessoa é uma. O que a gente precisa sempre pensar? É que nem quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que dar mais atenção para a base, né, para a fundação. Então, correr os 5 quilômetros bem, dominar os 5 quilômetros, depois avançar para os 10, se tornar uma distância fácil, prazerosa, depois sim migrar para os 21, fazer várias vezes 21 quilômetros, porque o corpo ele precisa de tempo para se acostumar. O que eu vejo muito agora é que as pessoas começam a correr e logo em seguida elas já querem sair dos 5 para os 21, para os 42. Começando do zero até os 42 quilômetros, a gente leva em média 2 anos e meio, até o nosso corpo se acostumar com o estímulo.
Então, se uma pessoa me procura hoje, Lívia, eu quero começar a correr, não corro nada, eu quero fazer uma maratona, 2 anos e meio. É o tempo adequado para o corpo se acostumar, para a gente fazer um treino, o corpo recuperar, evoluir dentro da distância e completar uma primeira maratona bem. Então, 2 anos e meio. Como a pessoa acaba uma maratona assim? O teu caso, que já é, né, correu 52 em um ano, cansa? Como é que fica assim a cabeça? É muita adrenalina? Como é que é a chegada ali, hein? Cada maratona é uma linha de chegada, mesmo as que não tiveram linhas de chegada, por exemplo, as que eu fiz em Porto Alegre, que eram maratonas não oficiais, eu não tinha uma linha de chegada para cruzar, mas cada maratona eu pensava assim, o porquê que eu estava ali, então para quem que eu dedicava aquela maratona? E nenhum 42 quilômetros foi igual ao outro. É mesmo? A maratona de Porto Alegre eu já tive a oportunidade de fazer mais de 10 vezes e nenhuma maratona foi igual a outra. A gente está num momento de vida diferente, a condição climática, a nossa alimentação, nosso treinamento, o dia. Por exemplo, a maratona de Porto Alegre, o ano passado, ela foi em setembro, estava muito quente. Esse ano foi em junho, estava frio. Então, a mesma maratona em períodos diferentes, a mesma pessoa não vai correr a mesma prova, ela vai entrar nos 42 quilômetros de forma diferente. Então, nem sempre os 42 e 200 eles são da mesma forma, mas é sempre uma surpresa. A gente sabe que vai começar e que vai terminar, mas o que vai acontecer no meio a gente não sabe. Eu acho que tu já me contou uma vez, por que 42 e 200 aí? Esse 200 aí que eu não entendo. Porque para passar na frente da rainha, para desviar, para que o percurso oficial passasse na frente dela, foi desviado o trajeto. A rainha da Inglaterra que fez essa história toda. Que originalmente era em torno de 40 quilômetros a distância. Então, para que ela não precisasse se deslocar até lá, ficou 42 quilômetros, 195 metros. Olha só, a rainha merecia, né? Porque é uma queridona, era uma queridona. Agora, tu falou que cada maratona tu dedica, de repente, a alguém, tu pensa algo diferente, mas tenho certeza que várias delas, tu dedicou o teu marido, né? Com certeza. Que é um queridão. Como é o nome dele mesmo? O Rafael. O Rafael. Eu te conheci pelo Rafael. O Rafael mandou mensagem no meu Instagram: a minha esposa é uma rainha da corrida, diz ele. E eu fui olhar, eu digo, nossa, e é mesmo. Mas o Rafael corre também, né? O Rafael corre. Nós nos conhecemos, ficamos juntos através da corrida, participando de uma corrida de revezamento e que coincidentemente aconteceu há 10 anos atrás, neste mesmo final de semana, 10 anos atrás. Olha aí, rolou um clima ali. Rolou, tava frio no inverno em Porto Alegre, a gente ali na baia de largada, onde a gente fica esperando para passar o bastão, literalmente. E esse olhar, quem fez zoinho primeiro para quem? O Rafael, ele disse que é mentira, mas sempre foi o Rafael mais abusado. Foi o Rafael, então fez um olhinho, como é que foi? Mas como é que é? Tava se aquecendo e fez um... Como é que foi? Eu conheci ele de uma academia que eu dava aula, ele era aluno, eu sabia que ele corria, a gente se via nas corridas, faltava uma pessoa para o revezamento e eu convidei ele para participar. Mas então foi tu que fez primeiro. O interesse foi teu, ó. Não, mas depois eu fiquei sabendo que ele falava pro dono da academia que ele ia casar comigo. Que sensacional isso. Tchê, o Rafael está nos acompanhando aqui, eu vou pedir para ele entrar, só dar uma banadinha aqui, porque não está nem microfonado. Mas só para dar um oi aí, a gente falou do Rafael, o Rafael tem que aparecer. Pode passar por aqui, ó, Rafael, pode vir por aqui, ó. Só ele do lado da Lívia e dar um oizinho, pode vir aí. Olha aí, ó. Muito obrigado pela sugestão de pauta, viu? Tudo bem. Esse aqui é o culpado aí, ó. Que maravilha. Corre também, né? Pode falar teu microfone e pega ali. Corre também, né? Corro, né? Com a orientação da Lívia, né? Eu já fiz 32 maratonas. Olha aí, que maravilha. E procede isso que ela falou, o interesse partiu de ti, ela tá dizendo. Com certeza. Aê, homem apaixonado. Parabéns, viu, pelo casal. Sempre quando eu vejo vocês, é uma inspiração, assim. Obrigada. Os dois correm juntos, são parceiros, isso aí que é bonito na vida, essa cumplicidade. Parabéns, viu? Muito obrigado, viu? Valeu. Que maravilha. Viu que o corredor levanta rapidinho, né? Se eu agacho ali para levantar, é um parto. Não consegue. Certamente, se não fosse o Rafa e a nossa rede de apoio, não seria possível. Muitas maratonas, eu comecei às 4 horas da manhã, nós temos uma filha, a Luísa, e como que eu iria sair para correr, deixando ela em casa sozinha? É verdade. Então, muitas vezes o Rafael pegou o nosso carro, dirigiu com ela, dormindo no banco de trás, para fazer a minha escolta enquanto eu corresse. Então,
Quem correu os 42 quilômetros foi sempre eu, mas quem estava correndo nos bastidores foi sempre o Rafael, a minha mãe, a minha sogra, né? Então, só foi possível graças a outras pessoas que me ajudaram. É uma senão, rede de apoio, né? uma rede de apoio, senão não seria possível, né? Sair para correr às 4 da manhã em Porto Alegre sozinha, eu não teria coragem. Lívia, qual foi a mais recente vez que tu correu e quando tu vai correr de novo? Hoje estamos gravando numa segunda-feira. Quando tu correu a mais recente vez? Qualquer distância? É. Às 9 horas da manhã. Hoje? Hoje. Ah, gente, isso aqui não é brincadeira. E vai correr quando de novo? Hoje. Não Eu pode. preciso terminar, eu estou treinando para um próximo desafio e eu preciso completar uma quilometragem muito grande todos os dias. Então 2 vezes hoje no dia. 2 vezes para não sobrecarregar tanto meu corpo de uma única vez. E quanto a puxadinha? 21 quilômetros. Ah, vocês estão brincando. Não, peraí. Peraí, tu vai correr hoje, tu já correu 21 e vai correr mais 21? Hoje eu vou fechar 21 quilômetros. Ah, tá, hoje 21, tá. Ontem eu corri 21 numa corrida de revezamento de forma ininterrupta. Então, comecei e terminei os 21. Sábado eu corri 13 quilômetros, sexta eu descansei, quinta eu corri 21 quilômetros. Meu Deus do céu. É uma cachaça, como dizem no interior, assim? É, uma cachaça. É? É um vício, daí a gente vê que o nosso corpo responde bem naquele dia que a gente não sai para correr, o nosso dia não é o mesmo, a gente fica mais estressada. Quando a Lívia esteve aqui no programa, quando ela começou esse projeto aqui, ó, Projeto 52 Maratonas, eu comentei sobre isso e olha só que coisa incrível. A Lívia faz tudo por ela não tem patrocínio, pessoal. Eu já bati nessa tecla e vou bater de novo. É um absurdo termos um talento desse na cidade de Porto Alegre e não ter um patrocínio, gente. A Lívia pagou, ela e o marido, esse livro, tá? E não é barato fazer um livro, tá? A Lívia, né, ok, já ganhou uma vez que outra, um tênis, coisa e tal, mas é para ela ganhar um por semana, ela corre direto maratonas, pessoal. Então você que está nos assistindo, empresário, pô, né, olha só que interessantíssimo, a sua empresa, o seu nome está vinculado a uma trajetória dessa, sério. A Lívia... Eu vou montar uma empresa maior ainda para te patrocinar, Lívia, pelo amor de Deus. Você é empresário, né? Invista. Não é fácil, né? E, infelizmente no nosso país é muito futebol, futebol, futebol. Nada contra, pode patrocinar o futebol. Agora, talentos que temos aqui, ó, no pátio da nossa casa, né, Lívia? Não é fácil realmente, né, ter um apoio. Não é fácil, é bem desafiador. Foi uma das questões que mais me questionaram, Lívia, o que foi mais desafiador? A parte física? Eu falei, não, a parte física eu sempre previa que eu poderia me lesionar, coisa que não aconteceu, que eu estaria muitas vezes cansada, mas que eu teria que correr os 42 quilômetros, só que de verdade eu achei que eu ia conseguir patrocínio no projeto por ser pioneira, por ser a primeira sul-americana fazendo o que eu me propus a fazer. Então eu achei de verdade que durante o projeto eu fosse conseguir o patrocínio e não aconteceu. Eu consegui patrocínio no final do projeto, a partir da Maratona 31, eu consegui patrocínio de uma marca de roupa de Santa Catarina. Olha então só. Hoje eu recebo roupa lá de Santa Catarina. Eles ficaram sabendo do meu projeto e aí me convidaram para testar, como eu tinha muito problema de assadura, então consegui o patrocínio dessa empresa, de uma empresa de viseiras e bonés de Santa Catarina também, logo no final do projeto, e uma empresa daqui de Porto Alegre de meias. Aí a gente fica se perguntando, por que Santa Catarina está tão evoluído, o Rio Grande do Sul ficou para trás? Meu Deus do céu, né, pessoal? Um patrocínio tendo que vir de Santa Catarina para uma atleta aqui do Rio Grande do Sul, não, parabéns. Parabéns, Santa Catarina, mas isso é para cutucar os nossos empresários aqui do Rio Grande do Sul a com certeza ter uma visão. Pessoal, você tem uma empresa, tênis, por exemplo, é importantíssimo, né? Precisa de tênis, está correndo uma maratona por semana. Então isso é realmente, desculpa o desabafo, mas é algo que eu fico muito indignado, assim, de ver uma atleta como a Lívia, né, correndo atrás, pagando seu livro sozinha. E temos empresários, o negócio é ter visão a respeito desse assunto. E com certeza isso vai acontecer com certeza. Vai, agora o meu próximo projeto, originalmente eu iria fazer o Corre RS, que seria atravessar o Rio Grande do Sul de norte a sul. Mas como para isso eu precisava do motorhome, eu não consegui financiamento, então adiei esse projeto para o próximo ano.
E agora, em setembro, eu começo o próximo projeto, que é correr 21 quilômetros todos os dias. Meu Deus do céu. Esse é o novo projeto, então, é? Esse é o novo projeto, que é a minha distância do coração, a meia maratona. Tá, mas qual horário tu vai fazer isso? Por exemplo, né? Tu é mãe, tu trabalha, tu é esposa, tu tem muitas incumbências. Qual horário? É cedo da manhã, é de noite ou o horário que dá? Eu quero fazer esse próximo projeto e fico até pensando em ajudar a comunidade. Porto Alegre está crescendo muito o número de corredores e pessoas dispostas a sair de casa e se movimentar. Então, o próximo projeto, eu preciso começar ele às 4 horas da manhã, porque às 7h30 da manhã eu tenho que estar trabalhando. Então, eu preciso chegar em casa no máximo 10 para 7 para poder largar minha filha na escola e poder estar dando aula às 7h30 da manhã. Essa distância de 21 quilômetros eu demoro em torno de 1h50, 2 horas. Como eu quero fazer um projeto participativo com 4 voltas de 5 quilômetros 250, talvez alguma volta, quando eu estiver com algum aluno, algum participante mais lento, eu demore mais. Então eu quero começar todo dia às 4 horas da manhã, fazer o mesmo percurso de 2,6 km para ir, 2,6 km para voltar. Repito 4 vezes, faço os 21,1 km todos os dias. Qual a tua profissão? Explica pra gente. Eu sou personal trainer. Olha aí, olha aí. Tenho grupo de corrida e sou escritora e palestrante. Olha aí, ó, escritora e palestrante. Vamos mostrar o livro aqui. Agora vamos entrar nessa seara. Livro que a minha amiga Lívia e o seu marido, né, fizeram sozinhos. Me conta aqui quanto tempo levou para fazer esse livro aqui e o que encontramos aqui. Dicas também? Dicas. A primeira parte do livro é a minha história de vida. O porquê das 52 maratonas. Então, muita gente acha que foi só um número, mas não foi. Eu precisei ressignificar e deixar muitas coisas para trás, assim, muitas feridas. Eu precisei literalmente correr para curar. Tipo? A minha infância foi muito ruim. No dia que eu entrei em trabalho de parto, meu pai faleceu. Então, eu tive depressão pós-parto. E foi um momento muito difícil da minha vida, eu não consegui me dedicar e viver a maternidade porque eu estava vivendo luto. Então eu precisei, em um determinado momento da minha vida, em 2022, deixar para trás toda aquela parte ruim da minha infância. Depois de me tornar mãe, a gente começa a conflitar com várias ideias. E aí a forma que eu encontrei foi correr. Então eu conto o porquê das 52 maratonas. Então conto dos meus primeiros dias de vida até meus 34 anos, a minha escolha profissional, que eu tenho certeza hoje que eu só cursei educação física até o final por causa da corrida de rua, porque ela me escolheu no meu primeiro semestre, no meu primeiro mês de faculdade de educação física, eu comecei a correr lá em 2008. Então, a primeira parte do livro eu conto sobre minha trajetória profissional, o meu relacionamento, como a corrida me ajudou a vencer a depressão quando meu pai morreu, e conto a pessoa que me impulsionou a me desafiar no projeto 52 maratonas, que foi o recordista brasileiro, né, Hugo Farias. Ele é recordista mundial de maratonas. Então, as primeiras 80 páginas do livro é a minha história. Para cada uma das 52 maratonas, eu contei sobre aquela maratona, contei sobre as dificuldades que eu encontrei no caminho, onde eu realizei a maratona, o horário que eu comecei, o horário que eu terminei, as pessoas que correram comigo, os contatos que eu tentei fazer com as empresas, como foi a minha preparação, então alimentação, treinos, descanso, a minha rotina como mãe, atleta, empresária, e dediquei cada maratona a uma pessoa. Então, cada uma das 52 maratonas eu dediquei ou uma pessoa ou a uma empresa que abriu as portas para me ajudar, e para cada uma das 52 eu coloquei um QR Code que a pessoa consegue ver aquela maratona, então ela consegue literalmente correr comigo. Que bem. Então eu fiz isso nas 52 maratonas. A parte final do livro eu conto sobre como foi o encerramento, que eu queria encerrar o projeto devolvendo algo para a comunidade. Então, quando a pessoa se inscrevia para participar simbolicamente do encerramento do projeto, ela doava um kit de material escolar. Então eu consegui, em fevereiro deste ano, levar numa escola municipal aqui em Porto Alegre o kit de material escolar com mochila, caderno, lápis, borracha, tudo para uma criança poder começar o ano letivo. E aí, no final do projeto, eu coloquei a foto das pessoas que me ajudaram a realizar essa doação para a escola e coloquei as perguntas e respostas que mais me fizeram. Prestei contas também do que eu gastei, de como que eu gastei, porque essa era uma dúvida também. Lívia, quanto que você gastou em tênis? Quanto que foi as viagens? Então, eu coloquei tudo que eu previ lá no começo e tudo que realmente eu gastei lá no final. Então, o livro está bem completo, é muita história para contar, as pessoas literalmente conseguem viajar comigo. Muito legal, e eu fiquei bastante emocionado
que na página 287, né? 287, a Lívia colocou um agradecimento aqui ao programa Ico Thomas Show, né? Que fizemos uma entrevista aqui, bem no início do projeto quase, né? Eu tinha feito 30 maratonas. Mas agora já o livro pronto e teu marido mandou mensagem e eu achei muito interessante e disse, não, tem que entrevistar a Lívia. Ela colocou aqui então no seu livro agradecimento a esse programa aqui que eu fiquei bastante emocionado. Muito obrigado pelo teu carinho, realmente. E eu sou teu fã, viu? Eu sou teu fã por tudo que tu faz, fã da tua família, né? Uma mulher forte, uma mulher guerreira, enfrenta os problemas, né? Faz exercícios, é mãe, esposa, não para, trabalha muito realmente. Lívia, para quem quiser te contratar ou treinar contigo, isso a gente tem que falar onde te encontra, coisa e tal. Claro, me encontra aqui em Porto Alegre. Olha aí, ó, tá passando sempre aqui o teu arroba do Instagram, né? Isso aí o pessoal pode achar. Porque realmente hoje em dia as redes sociais, né? As pessoas, todo mundo se encontra. É, né? muito fácil, é só escrever no Google Projeto 52 Maratonas, vai ver muito meu rostinho por lá. E faça um convite também para quem quiser participar do próximo projeto a partir do dia 15 de setembro. Vão me ver muito por aí na Avenida Ipiranga, na Orla de Porto Alegre, correndo a partir das 4 da manhã. Meu Deus do céu, que sensacional! Eu tenho que correr um dia ao teu lado, nem que for aqui 5 quilômetros, né? Mas tu pode ir de skate, Ico. Vou de skate também, mas eu tava a fim de correr, né? Skate aí vai ser sacanagem, todo mundo correndo e eu de skate, mas eu adoro andar de skate, sim, mas correr também. Eu tento começar a semana correndo. Hoje, segunda-feira, eu quero ver se eu dou uma corridinha, assim. É bom, é um bom exercício cardiovascular, né? Mas cada um tem que ter o seu cronograma, né? Eu, por exemplo, eu tento fazer 3 vezes por semana 5 quilômetros. E para mim é interessante isso, viu? Eu acho que é interessante. Eu tenho a certeza que eu não vou me machucar, porque eu tenho que cuidar muito também. Eu ia te perguntar a respeito disso. Machucar. Isso deve ser o grande estresse de um corredor, né? Como fazer alongamento antes, depois? Tem alguma regrinha básica, hein? O que a gente tem que pensar? Que os nossos músculos do nosso corpo, eles vão fazer o papel de amortecer o impacto. Sim. Então, antes da gente pensar em correr, em aumentar a distância, a gente precisa pensar que o nosso corpo ele tem que estar forte. E de que maneira que a gente fortalece o nosso corpo? Fazendo um trabalho de força. Pode ser musculação, crossfit, funcional, pilates, treinamento suspenso. A modalidade que a pessoa quiser praticar, ela pode praticar desde que ela faça força antes de pensar em aumentar o volume dela de corrida. Pensa comigo, assim, ó, se tu vai correr 5 quilômetros, então o estresse para o teu corpo ele é menor do que se tu vai correr 42. Pensa que 42 são 4 horas e meia, só que para te conseguir correr em torno de 4 horas e meia sem parar, tu precisa correr muito antes, né? Se preparar muito antes, fazer um volume muito grande. É aí que geralmente as pessoas se machucam. Então a receita de sucesso é treinar bem, isso inclui fazer um treino de força, descansar, saber respeitar o corpo. Então, naquele dia que a pessoa está cansada ou está se sentindo assim estressada, incomodada, ela pode trocar aquele treino de força por fazer um treino de mobilidade, um outro tipo de estímulo para o corpo e saber se respeitar, para que quando ela tiver condições de fazer um próximo treino, seja um treino de qualidade. Então, a gente precisa pensar no treino, na alimentação, no descanso, a gente precisa vigiar o nosso pensamento também, que muitas vezes ele nos sabota. Então, a receita de sucesso seria treinar força, pensando assim numa distância maior, né? 21, 42 quilômetros, treinar força de 2 a 3 vezes por semana, intercalar, se possível, num dia corre, no outro fortalece, num dia corre, no outro fortalece, deixar um dia para não fazer nada, um dia de descanso, não precisa ser um dia fixo. De repente, aquele dia que a pessoa determinou como o day off, um sábado, ela pode substituir um treino que ela não fez durante a semana por algum compromisso, por alguma outra demanda. Então, a receita ideal para mim seria hoje treinar 3 vezes corrida por semana e 3 dias de treino de força, excelente. Isso as pessoas conseguem encaixar na vida delas. Por exemplo, que nem tu falou, Ico, dos 5 quilômetros, é uma distância gostosa. É gostosa. É 30 minutos, 40. É gostosa, é isso aí, é gostosa mesmo. A pessoa consegue encaixar na vida dela, acordando talvez mais cedo, indo dormir mais tarde, talvez controlando o tempo que ela passa nas redes sociais e dedicando aqueles 30, 40 minutos. Aqueles 30, 40 minutos, eles vão fazer diferença nas outras 23 horas do dia. Lívia,
Treinamento e acompanhamento médico é bastante importante, né? A gente acompanhou aquela fatalidade que aconteceu em Porto Alegre, que um menino jovem faleceu durante a corrida, né? Sim, durante a meia maratona. É primordial um acompanhamento, ver se tu tá legal, se tu pode correr, porque cada caso é um caso, né? Sim, cada caso é um caso. Antes de eu começar o projeto e as provas mais longas que a gente faz, principalmente maratonas, as provas que a gente acaba viajando para fazer, é exigido atestado médico. Então, para a gente fazer a maratona de Punta, no Uruguai, em setembro do ano passado, atestado médico. Só que a nossa médica da família que nos acompanha, ela só nos dá o atestado médico se a gente faz um teste de esteira. Por causa do projeto, eu faço pelo menos uma vez a cada 6 meses um teste de esteira para saber se está tudo bem comigo. O meu esposo também, o Rafael, faz da mesma forma. Aqui no Brasil são raras as maratonas que são exigidos um atestado médico. Olha só. Então foi uma fatalidade que aconteceu com um rapaz. Escuto muita gente falar, a Lívia está morrendo cada vez mais gente. É só a gente pensar que está correndo cada vez uma quantidade maior de pessoas. Com certeza. Quando eu comecei a correr, lá em 2008, há quase 20 anos atrás, 17 anos, eu era um alienígena correndo. Não tinha ninguém que corria. Não tinha relógio de corrida, não tinha GPS, não tinha nada. Quantas pessoas tem na orla? É só tu ir na orla de Porto Alegre no sábado e no domingo de manhã. É uma quantidade absurda de pessoas. Que legal que as pessoas estão saindo de casa, estão fazendo exercício, mas precisa ter a conscientização que a gente não pode submeter o nosso corpo num estresse desse sem saber como ele está. E muitos dos sintomas, eles só vão se manifestar, que foi o caso desse rapaz, acredito eu, na morte, né? Então, provavelmente ele tinha alguma doença, algo que não foi diagnosticado, porque nem ele sabia, e o sintoma apresentou na hora da morte. Então, foi uma fatalidade. Eu estava na maratona, eu passei, eu vi a equipe médica prestando socorro para ele, então a gente fica aqui a nossa mensagem, né, de a gente saber como está a nossa saúde, procurar fazer exame médico, procurar um cardiologista, se sentir algum desconforto, parar imediatamente. Antes da gente colocar o esporte acima de qualquer coisa, a gente tem que pensar que a nossa vida ela é uma só, né? Pessoal, recebemos aqui no Icutoma Show minha amiga Lívia Slaviero, que lançou esse livro incrível, Projeto 52 Maratonas, né? Sigo te acompanhando, tu e tua família, gosto muito de vocês todos, assim, tenho admiração, né, pela tua família, parabéns mesmo. E é uma menina, como eu falei no início aqui, batalhadora, sabe o que quer, né? Um dia nunca igual ao outro, porque está sempre inventando coisas, projetos, ela não para, está sempre correndo, como dizem. E quero te agradecer muito e parabéns por nos incentivar tanto assim à saúde, ao esporte, né, aos bons costumes. Parabéns Obrigada. mesmo, estamos encerrando o programa, mas quero que tu volte logo, em breve aqui, para contar qual será a tua próxima façanha, tá bom? Com certeza, literalmente vai ser bem corrido. Um abração, Obrigada, boa semana, abraço a todos. Icutoma Show volta na semana que vem, faça esporte e tenha sempre, claro, juízo. Até mais, pessoal. Icutoma Show tem o apoio de Kia São Motos, Courotec, Loja 7200 e Massas Romena, a número 1 do sul do Brasil.